Atos capítulo 18, versículo 23, todos acharam, né? Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos, nós chegamos aqui, digamos assim, num parêntese na narrativa do início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Semana passada nós terminamos falando que o apóstolo Paulo, ele chegou à cidade de Éfeso, ele foi para a cidade de Corinto, nessa região que acabamos de ler aqui, Acaia. Ele chega na cidade de Corinto, ele fica ali por pelo menos 1 ano e meio, porque o texto diz isso. Na primavera do ano 52, e alguns chegam até, dar algumas datas aqui, de acordo com algumas informações, mês de março de 52, então ele viaja para a cidade de Éfeso, mas ele está ali só de passagem mesmo. Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, esse casal viaja com ele, o casal fica em Éfeso, e ele segue para Jerusalém. Lá ele cumpre um voto, ele cumpre um propósito que ele havia feito, e segue para Antioquia da Síria, essa Síria que hoje nós temos ouvido falar dela aí. Ali ele fica com os irmãos, talvez, muito provavelmente, até outubro desse mesmo ano, e aí segue então na terceira viagem de volta, viagem missionária de volta. Ele vai passar por uma região onde ele já havia pregado o evangelho antes, em alguns lugares onde ele próprio, junto com a sua equipe missionária, havia plantado igrejas. Ele viaja para lá agora para fortalecer a fé daqueles irmãos, para firmar ali as igrejas, ver como elas estão, mas ele continua seguindo, ele continuará seguindo a sua viagem, Isso nós veremos semana que vem, porque hoje eu quero parar nesse parêntese feito aqui nos versos finais do capítulo 18, mas só para a gente estar aqui entendendo o que está acontecendo nesse meio tempo. Lá na cidade de Éfeso, então, nesse março do ano 52 e mais alguns meses, então ficaram ali esse casal, Áquila e Priscila. Mas muito poucos dias depois, chegou até a cidade um sujeito chamado Apolo, e o texto diz que ele era nascido na cidade de Alexandria. O texto vai dizer que ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, conforme é a tradução na nova linguagem de hoje, ou a nova tradução na linguagem de hoje, esse é o nome da versão, nos facilita entender muito mais essas características desse Apolo. É interessante que em pouquíssimas palavras das Escrituras nós podemos tirar muitas informações para fazer aplicação para os nossos dias de hoje. Essa cidade de Alexandria, ela só perdia em importância naquela época para a própria capital do império, que era Roma. Ela era a cidade mais importante, era uma cidade de ciência e cultura, A nata da ciência e da cultura estava ali. E na cidade de Alexandria teve uma biblioteca, se não me engano, com 70 mil volumes de livros. Se você imaginar que naquela época os livros eram aqueles rolos, de pergaminho, de papiro,
aquelas coisas gigantes. Imagina uma biblioteca desse tamanho para guardar todas essas coisas, o nível a capacidade que eles tinham de organizar, catalogar aquela coisa toda. Hoje a gente tem meia dúzia de revistas, de vez em quando a gente não sabe onde é que está, né? Vai procurar, não sabe onde que está. Imagina então esses homens aqui, como eles eram dedicados e como eles eram, homens e mulheres, como eles eram dedicados e fervorosos nessa questão. A cidade possuía também uma sinagoga muitíssimo importante, talvez uma das maiores do mundo. A sinagoga era onde os judeus que não moravam em Jerusalém, né, não moravam ali em Israel, se reuniam. Era, fazendo aqui uma analogia talvez muito mal feita, mas era onde eram as igrejas que os judeus iam, né? Claro, está realmente muito mal feita a analogia, mas para você entender, era nesse lugar que eles iam. E ali na Alexandria tinha uma que era muito grande. Segundo consta ali, os judeus, para poder, alguma pessoa, um deles ficava num determinado lugar, e na hora de falar amém, ele levantava uma bandeirinha, porque aí todo mundo, agora é a hora de falar amém, porque tinha tanta gente que muitas vezes os últimos não estavam ouvindo nada do que estava sendo falado lá, mas a hora que levantava a bandeira, agora é a hora de falar amém, então vamos falar amém. Enfim, tamanha era a pujança, a importância dessa cidade. Mas a história extra-bíblica nos fala também que ali havia um sujeito muito importante, assim, um ícone das ciências, né, do entendimento das escrituras, da ciência hebraica, da ciência dos judeus, um sujeito chamado Filo. A importância dele foi muito grande naquele momento. As pessoas ouviam muito o que ele falava, era alguém assim muito respeitado, assim como hoje, né, um grande professor, né, um grande estudioso, um grande mestre, alguns desses que a gente de vez em quando vê aí frases deles, e todo mundo compartilha tudo deles. Eu não quero citar alguns nomes aqui para eu não ficar mal com ninguém, mas esse Filo era alguém assim de muita importância. E é possível que o Apolo tenha estudado as escrituras hebraicas com esse sujeito, e ele sabia então, por viver numa cidade onde, né, se falava o grego, ele falava o grego, e pelo que dá testemunho aqui esses capítulos, alguém que conhecia muito bem o hebraico. Era nessa cidade de Alexandria que tinha a primeira tradução do Velho Testamento para... a primeira tradução que foi feita do Velho Testamento do grego, do hebraico para o grego. E essa versão das escrituras estava lá guardada nessa biblioteca, e ele teve acesso a todas essas coisas. Então era alguém de uma inteligência, de uma capacidade muito grande. Mas não apenas isso, era alguém eloquente, ou seja, falava bem, era alguém carismático, aquela pessoa simpática que todos paravam para ouvir. Certamente o Apolo, ele foi convertido, de acordo com alguns historiadores, muito provavelmente numa viagem que fez a Jerusalém. Veja, ele era da cidade de Alexandria, estava no norte da África, e ele vai até Jerusalém, foi convertido lá, provavelmente não por um dos apóstolos, mas talvez por discípulos de apóstolos, né, já de outras gerações, talvez até de pessoas que conheciam muito bem apenas aquele batismo de João. Por isso o texto está dizendo que ele só conhecia o batismo de João. João pregou um batismo de arrependimento, no sentido de preparar as pessoas para quando Jesus chegasse. Você lembra que João fala que ele pregava aquele batismo de água, mas viria alguém depois dele que batizaria com o Espírito Santo, né? É claro que o nosso batismo hoje, apesar de ser o batismo batista, por imersão, e o que João praticava também, tem essa semelhança, mas fora isso, eles são coisas diferentes, né?
o batismo de João, ou a pregação de João, era no sentido de preparar as pessoas, o coração das pessoas, para deixá-las dispostas ao arrependimento. E de uma certa forma o Evangelho continua sendo pregado assim. Nós vimos nos discursos de Pedro e Paulo em Atos, que ele sempre apontava o pecado das pessoas, e depois de apontar o pecado, ele aponta a solução, que é a salvação em Cristo Jesus, mediante a aceitação de Cristo como Senhor. Por isso, o ser humano precisa ser primeiro convencido do pecado. Sim, eu sou pecador, porque se ele não for convencido do pecado, ele não vai entender que precisa de um Salvador. Esse homem eloquente, com um conhecimento muito grande do Antigo Testamento, chega lá na cidade de Éfeso, e esse casal, quando ouve pregando, Apolo pregando ali na sinagoga, talvez não, esse casal então percebe que ele tinha alguns, digamos, erros teológicos, abraça, adota como um filho e ensina, digamos assim, um evangelho mais puro para ele. Agora ele tem, digamos assim, a revelação completa. Ele tinha um grande entendimento do Antigo Testamento, ele sabia apontar detalhadamente. Esse texto aqui do Velho Testamento está falando de Jesus, assim como hoje quando lemos Isaías dizendo que a virgem dará à luz, a gente aponta assim, que a virgem é Maria e esse menino é Jesus. Quando nós lemos um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a gente lê esse texto e a gente fala assim, esse menino é Jesus. Agora se coloque, nós temos tanto o Novo quanto o Velho Testamento juntos, mas nesse momento aqui, eles não tinham o Novo Testamento. E Apolo, pela graça do Senhor, está convencendo aquelas pessoas, olha, tudo isso aqui é apontado para o Senhor Jesus. Muitos dizem até que o autor de Hebreus, Apolo é um dos candidatos a ser o autor de Hebreus, porque a carta aos Hebreus, ela vem falando, primeiro ela fala que Jesus é superior à lei, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior ao sacerdote, que Jesus é superior aos sacrifícios que o sacerdote fazia, que Jesus é superior a Davi. E como que a carta aos Hebreus faz isso? Ela pega esses trechos do Velho Testamento, o autor do Hebreus faz isso, ele expõe esse texto, e aí ele transporta, mas Jesus é superior por causa disso, 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 e isso aponta para Jesus. Isso é algo que Apolo estava fazendo, por isso muitos acham que é possível que Apolo seja um dos autores, um dos candidatos a autor da carta aos Hebreus. Então, enquanto Apolo e Áquila e Priscila estão ali em Éfeso, Paulo está saindo da sua viagem missionária e vai lá por cima, vai chegar em Éfeso novamente. Mas antes de Paulo chegar ali, antes de Paulo chegar a Éfeso, Apolo tem assim aquela convicção em seu coração que ele deveria ir para a região ali de Corinto. Ele vai para a cidade de Corinto, mas não só em Corinto, ele desejava percorrer toda a região da Caia para convencer os judeus que estavam lá nessa região acerca do Evangelho. Ele certamente vai, e pelos registros de 1 Coríntios, ele consegue fazer um belíssimo trabalho ali, tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou. Ou seja, ele deu início, e ele reconhece, o Paulo, e ele reconhece que foi o Apolo que fez aquele trabalho de solidificar a fé das pessoas. Infelizmente, mais tarde, a igreja de Corinto tem uma divisão, aí uns ficam do lado de Paulo, outros ficam do lado de Apolo, e Paulo tem que trabalhar essa questão na sua carta
Fato é que Apolo vai, faz a sua viagem, e ele é muito bem recebido e muito feliz no seu evangelho, né? na pregação do evangelho, na sua viagem missionária. Ele se tornou um excelente cearense, porque pregou, né? Foi um dos trabalhadores da seara do Senhor e pregou o evangelho de forma maravilhosa. Basicamente é isso que esses versículos vão nos falar, irmãos. E que aplicações, ou o que nós tiramos, que princípios nós podemos tirar para nós dessa informação que a Escritura nos concede? Porque tanto o nome de Priscila e Áquila quanto o nome de Apolo, se a gente fosse fazer uma comparação com filme, né? Você já parou para ver filme até as letrinhas ficarem subindo? No comecinho a gente consegue até acompanhar, mas depois elas parecem que ficam miudinhas, a gente não vê o nome de ninguém, né? Mas ali está o nome. Às vezes está vendo um filme e aí, né, sei lá, o personagem principal vai passar na rua, vai comprar uma pipoca, aí ele me dá uma pipoca aí, o cara dá a pipoca e pronto, acabou. Aquele pipoqueiro ali do filme, 30 segundos só que aparece, o nome dele vai aparecer naquela letrinha e ninguém vai saber quem é. Talvez, né, pela história de Paulo, pela história de Pedro, os outros apóstolos, o Apolo foi esse, né, poderia passar tão despercebido assim, né, como a gente vê nesses filmes de hoje. Mas, irmãos, se pararmos para ler com detalhes, são 3, 4 versículos que vai dizer aqui referência a esse irmão. O que nós aprendemos dessa passagem? Primeiro, nenhuma denominação cristã detém a exclusividade da graça de Deus. Às vezes, irmãos, a gente é muito abençoado por Deus, né? Nós sentimos que, puxa, a nossa igreja está muito bem, graças a Deus, crescendo, estamos sólidos nas Escrituras, aprendendo as coisas. A gente examina as Escrituras e está vendo que as coisas são assim mesmo, e a tendência é achar que nós dominamos e que nós temos ali a nossa denominação, ou às vezes a nossa igreja local, nós temos a exclusividade da graça de Deus. Esse texto mostra para nós aqui que não, que mesmo que alguns outros possam até possuir alguns erros teológicos, como a gente costuma chamar, também são pessoas que Deus tem cuidado delas, e é nesse sentido que nós não devemos fazer julgamentos. Hoje em dia, nós temos muitas, não apenas denominações diferentes, como algumas visões diferentes do Evangelho. Primeiramente, irmãos, quando nós entendemos alguma, né, antes, deixa eu só colocar aqui o que é erro teológico, né, só para você não, que às vezes na minha cabeça está muito claro o que é isso, mas deixa eu voltar aqui. Nós temos a Bíblia como nossa única fonte de revelação, única fonte de autoridade, nosso estatuto maior em matéria de fé. A Bíblia é única, nós não abrimos mão disso. Toda igreja que confessa isso, então já é uma igreja que, digamos assim, começa bem. Toda igreja que se diz cristã, que tem a Bíblia e mais alguma coisa, mais algum outro escrito, ou segue alguma outra tradição, que não exclusivamente as Escrituras, aí a gente já não considera como uma igreja cristã, no mínimo uma heresia. E aí, olha, então, de acordo com 1 João, eu não vou querer andar de braço dado com essas pessoas, eu não vou comungar com essas pessoas no sentido de compartilhar a fé, de compartilhar o culto com eles, pelo menos não até que eu consiga ter um entendimento muito claro das Escrituras e saber realmente diferenciar as coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui muito claro, dar nome aos bois. Por exemplo, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana.
é uma igreja, é uma denominação cristã que tem a mesma raiz, o mesmo princípio que nós. Crescemos juntos, vamos dizer assim, crescemos na mesma árvore. Mas ao longo da história eles foram trazendo outros elementos que são absolutamente contrários às Escrituras. Por exemplo, a própria palavra de Deus. A Bíblia não é a única fonte de autoridade, e nenhuma autoridade católica nega isso, muito pelo contrário, eles reforçam isso. Eles falam, não é só a Bíblia, é a Bíblia e a tradição dos católicos mais antigos. Por isso que eles ensinam que Maria subiu aos céus, está lá sentada à direita do Pai, do mesmo jeito que Jesus está. Onde está escrito isso? É claro que não está escrito em lugar nenhum na Bíblia, mas é a tradição deles. Alguém disse que Maria subiu e eles continuam. Por mais respeito que um evangélico possa ter pela pessoa de Maria, que foi realmente uma mulher abençoada, mas ela foi uma mulher, tão somente isso, ela não é mais do que isso. Outra coisa, eles vão ensinar que a Bíblia, que Maria, ela intercede por nós, que ninguém vai ser salvo senão pela intercessão de Maria. Aqueles a quem Maria interceder na concepção deles, né? E eu sempre cito, quando falo disso, do Alto da Compadecida. Maria pede para Jesus e Jesus pede para Deus, mas Jesus só vai pedir para Deus se Maria pedir para ele. Então, da onde vem a frase moderna dos católicos hoje? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Isso é inaceitável. Por isso, por mais amor e carinho que nós possamos ter respeito por eles, no que diz respeito a questões de fé, nós não podemos andar juntos. Não dá, nesse sentido não dá. No sentido de prática de fé, de culto a Deus. Posso me juntar com o padre para a gente ir lá na escola gritar contra a ideologia de gênero na escola. Faço isso sem nenhum problema. Dou a mão para ele e faço passeata junto com ele. Dou a mão aos católicos e faço passeata junto com eles, porque gritam contra a liberação do aborto, que os partidos de esquerda querem fazer essas duas coisas. Damos as mãos e vamos lá. Mas no que diz respeito a culto, vamos cultuar juntos? Aí não dá, porque eles vão orar o Pai Nosso e vão orar a Ave Maria, e aí eu não vou orar a Ave Maria, e seria indelicado não fazer isso, no mínimo indelicado. Então, você percebe? A gente tem que ir separando as coisas, isso é uma heresia. Agora, e há muitas outras doutrinas na Bíblia, né? A salvação, a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a doutrina da igreja, há muitas outras. Agora, há outras doutrinas, há outros ensinamentos que eles são secundários, e algumas pessoas podem pensar diferentes de nós. Por exemplo, pentecostal, e eu vou usar esse termo ainda hoje, tradicional, né? Que sentido? Que pentecostal é aquele que acredita que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que a pessoa recebe. Ela precisa se converter, aceitar Jesus, ela é crente. Aí agora ela precisa orar e buscar para receber a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Os pentecostais creem assim. Já os chamados tradicionais, não creem assim, que quando você é convertido e automaticamente já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quem está certo e quem está errado? Sem querer hoje aqui, porque não é esse o propósito da pregação hoje, né, dizer do nosso ponto de vista qual é que está certo e qual que está errado. O fato é que um está certo e o outro está errado. Só que isso é o que a gente chama de um erro teológico, que não afeta a doutrina fundamental das Escrituras, da salvação pela fé, porque tanto o pentecostal quanto o tradicional, eles creem que a Bíblia é a única fonte de revelação de Deus, que Jesus Cristo é o único que nos leva para o céu, que se não aceitar a Cristo como Senhor, não vai para o céu mesmo. E aí a gente combina, aí com esse dá para dar a mão e fazer um culto junto, né?
Se ele quer orar em língua, tá bom, ora em língua estranha você aí e eu oro em português aqui, mas a gente ora junto, não tem problema, né? Esse texto mostra isso. O Apolo, ele possuía um erro teológico e não uma heresia, né? Ele não havia ainda conhecido o batismo, mas nem por isso, irmãos, Áquila e Priscila deixaram de ensinar, né, digamos assim, o mais certo, o mais correto. O texto não entra em detalhes, mas ficou muito claro que com carinho, com amor, né, tanto carinho e amor por parte de Áquila e Priscila, quanto de humildade por parte de Apolo, porque imagina você viu que morreu um ateu aí há pouco tempo, o Steve Hawkins mesmo, o nome do sujeito. É claro que em termos de buraco negro, ele sabia tudo de buraco negro, né? Mas em matéria de religião não sabia absolutamente nada. Mas seria a mesma coisa que eu chegasse lá para o Stephen Hawking e fosse querer ensinar a ele agora alguma coisa sobre o universo, né? Seria mais ou menos essa proporção. Imagina você, Apolo estava lá em cima, Áquila e Priscila aqui embaixo. A humildade dele em entender que, apesar dele dominar o grego e o hebraico, conhecer o Velho Testamento de cor e salteado, saber todas as profecias bíblicas do Antigo Testamento que apontavam para Jesus e poderia dizer, essa era a razão aqui, é Jesus, aqui é Jesus. Tanto que foi isso que ele discutia com os doutores da lei judaica e os convencia de que eles estavam errados e que a evidência das Escrituras apontava para aquilo, mas nesse sentido ele teve a humildade para dizer, eu estou errado. E ele é batizado no batismo de cristão, ele e mais alguns outros. Isso vai acontecer quando Paulo chegar em Éfeso, mas isso eu falarei na semana que vem. Outros também, né, talvez até por causa da própria pregação dele, conheciam apenas o batismo de João. Então Paulo vai lá e manda batizar todo mundo, eram uns 12 mais ou menos. Então ele tem essa humildade de entender. Esse momento nos ensina isso, irmãos. Às vezes nós caminhamos durante muito tempo com uma perspectiva teológica que a gente poderia chamar de erro teológico, não de heresia, e aí a gente tem que ter a humildade para reconhecer, não, realmente isso é verdade, mas por outro lado tem que ter humildade também para ensinar e aceitar a perspectiva do outro, e aquilo vai com o tempo. Isso nos ensina que nenhuma denominação, e aí eu vou falar da denominação evangélica, de igreja verdadeira, igreja cristã pura, verdadeira, não tem uma denominação que detém a exclusividade da graça de Deus, e algumas diferenças de uma para outra serve até para ir nos equilibrando, para a gente saber para a gente entender que eu nunca vou saber tudo, que a nossa denominação nunca será melhor, né? Que a nossa igreja local, e aí falando aqui de região aqui onde nós estamos, da região onde nós estamos, da nossa cidade, a nossa igreja não será a única, exclusiva e a melhor de todas. Talvez pensamos diferente da outra que está aqui do lado, da outra que está ali do outro lado em alguns aspectos, talvez até possamos saber um pouquinho mais em algumas coisas, mas nós não podemos dizer que não precisamos dele e que o nosso jeitão de ser é que é o melhor. Nós temos que entender e aprender a conviver com essas diferenças. Em segundo lugar, também nos passa muito rapidamente o papel das mulheres na igreja. E aí, é claro, eu tenho falado a respeito de liderança na igreja, e é uma coisa difícil realmente da gente entender o que é a liderança espiritual da igreja, né? Que a Bíblia fala dessa exclusividade aos homens, mas ela não é sinônimo de que as mulheres só fica aí para poder arrumar as coisas, fazer cantina, fazer almoço, nada disso. Eu disse para vocês que iria falar, se você não viu ainda, e eu só mandei uma imagenzinha, né, da irmã Dorothy, não sei o sobrenome dela, eu coloquei lá o currículo da irmã,
né? Então ela tem um bacharel em artes, eu não sei o que é essa arte lá nos Estados Unidos, né? Mas ela tem um bacharel em artes, ela tem um mestrado, não me lembro agora em que, e um doutorado em divindade. Você sabe o que é doutorado em divindade? O nome já é pomposo toda a vida, né? É doutorado em Deus, seria uma coisa nesse sentido, né? E também doutora em teologia, são 2 doutorados, um mestrado e um bacharelado. Ela tem aí no mínimo assim, pegando por baixo, se ela estudou nas piores escolas, 25 anos de estudo, mas creio que seja muito mais. Doutorado em divindade, acho que deve ser pelo menos uns 4 anos aí de estudo, e aí tem que passar pelos originais grego e hebraico, e eu vi lá a foto da senhorinha, é pena que não tem nada dela, quase nada dela traduzido em português, então nem eu sei ler muito, vi uma coisinha ou outra, assim, até onde o meu inglês permite, e ela servindo a Deus, já viajou para 135 países no mínimo, junto com o marido, cumprindo o papel dela, que a palavra de Deus nos diz que tem lá o papel da mulher, atuando na igreja, servindo a igreja. As mulheres são extremamente importantes na igreja, com toda certeza, e a Dorothy, ela não é pastora, ela é a irmã Dorothy, só isso, não é mais nada, mas nem por isso ela é menos do que talvez algumas outras que até reivindicam título nesse sentido, e aí eu não quero fazer juízo de valores em quem reivindica esse tipo de nome, de títulos, né? Até porque a maioria das mulheres que são pastoras, denominadas pastoras, elas são mulheres muito simples e humildes mesmo, é uma questão apenas de questão cultural, e eu separo muito bem essas coisas. Ela abre a casa dela, ensina outras mulheres, Timóteo diz isso, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como elas devem ser como mulheres cristãs, e numa das fotos ela lá ensinando as mulheres, uma com notebook, aquele da maçãzinha Apple lá, tal, aquelas coisas chiques ali, né? Então, uma bênção mesmo, uma inteligência, uma capacidade muito grande. Com toda certeza, as mulheres são absolutamente indispensáveis. Todo mundo sabe, aliás, todo mundo sabe não, nosso provérbio, um ditado nosso, né? De que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Uma vez eu ouvi uma frase, eu tentei me lembrar dela direitinho, mas eu não consegui me lembrar, para comunicar para os irmãos essa ideia, né? Elogiar, a gente até assistiu um filme do Pelé, de quando ele começou, quando ele apareceu, esse filme que fizeram do Pelé aí, e aí a frase que eu conhecia, não é essa, mas eu vou cunhá-la agora dessa forma, né? Bom, a gente acha o Pelé, é isso, é aquilo e tudo mais, mas se não fosse o pai do Pelé, o Pelé não existia. E você pode ter certeza de que todo homem que vence realmente na vida é porque tem uma esposa que cuida, que cumpre o papel bíblico dado por Deus de esposa, de ser a auxiliadora. E auxiliadora não é o sentido, já falei tantas e tantas vezes isso, mas eu não sei se todo mundo realmente compreendeu muito bem. Auxiliadora, da perspectiva da Bíblia, não é subalterno no sentido de serviçal, né? No sentido de capacho, de que limpa aqui o negócio que caiu no chão aqui. Não é isso. Na Bíblia só tem 2 pessoas identificadas como auxiliador nesse sentido: Eva e Deus. Eva representando todas as mulheres e Deus. Então, nesse sentido, essa tarefa de auxiliar das mulheres, ela se equipara à tarefa de Deus auxiliar o ser humano. E o que é um homem sem Deus?
Não tem essa frase de Facebook, o homem sem Deus é nada, né? É essa a ideia. E com toda absoluta certeza, nenhum pastor de igreja, nenhum presbítero, nenhum presbitério de igreja, nenhuma junta diaconal de igreja, nenhum colegiado de líderes de igreja vai conseguir liderar bem a igreja se não houver ali, desculpe, irmãos, se não houver ali mulheres altamente capacitadas, e muitas delas inteligentes, que estudam, que sabem. Meus irmãos, um dia nós todos aqui não vou prometer algo que eu não tenho condições de cumprir, mas levar os irmãos a uma reunião de pastores, da ordem dos pastores. Os irmãos vão ouvir que todos os pastores ali vão falar muitas vezes de quanto as mulheres são preciosas na pregação, no ministério, em ensinar, em orientar, quantas mulheres corrigem os maridos. Olha, você nessa pregação falou assim, assim assado e tal. É fundamental, é imprescindível. Então, se ela não conhecer, e quanto mais ela conhecer, né, da Bíblia, da teologia, a mulher não se faz seminário só para ser, não se faz bacharel em teologia só para ser pastor, não. Muito pelo contrário. Na verdade, deveria se fazer teologia, qualquer um deveria se fazer teologia. Na Idade Média, por exemplo, qualquer menino que ia para a escola, o que nós chamamos hoje de segundo grau, era teologia. Eu tenho uma ideia, né? As pessoas aprendiam isso em qualquer escola, podemos dizer assim. A Priscila aqui foi muito importante, e a gente vê que algumas vezes o nome dela aparece na frente, o que é muito incomum nas Escrituras. Aliás, o que era extremamente incomum naquela época, o nome da mulher jamais vinha na frente do nome do marido. Em alguns momentos a Bíblia vai refletir essa cultura. Você já viu quantas mulheres na Bíblia não tem nome? Né? A viúva de não sei da onde, a filha de Jairo, né? A mulher de não sei quem. Elas não tinham realmente, elas não eram tratadas por nome. Mas a Bíblia e o cristianismo, ao contrário desses esquerdistas, os esquerdopatas, porque nem todo esquerdista é esquerdopata, né? Esses que ficam atacando a Bíblia e falando hoje, defendendo o feminismo e essa coisa toda, o feminismo começou com mulheres cristãs, defendendo princípios e valores cristãos. É que infelizmente as cabeças do movimento, elas se desviaram, entraram outras endemoniadas e tomaram a coisa, né? E aí, ao defender coisas e valores cristãos, o marido não deve agredir a mulher deve ter direito a um salário justo. Isso é defesa cristã. Elas começaram a colocar outras coisas no meio, e colocaram ali o joio no meio do trigo, né? Colocaram fermento na massa, e aí bagunçaram a coisa. Mas não fosse o cristianismo, as mulheres hoje continuariam sem nome. E aqui a gente vê como a Bíblia valoriza o papel da mulher, e nós também devemos valorizar, mas devemos valorizar do jeito que a Bíblia valoriza. A gente não pode ir nem mais e nem menos. Essas são as duas lições que nós tiramos, irmãos, desse texto. Esse curto texto, desses versículos que parecem quase que uma nota de rodapé se fosse um livro secular, mas que nós aprendemos muito no exemplo, no testemunho e na vida que essas duas pessoas dão. A partir do capítulo 19, retomamos ali o protagonismo do apóstolo Paulo, e assim vai até o final, e veremos mais para frente. Que nós possamos sair daqui desta noite com essas duas lições fundamentais. Primeira delas, nós não detemos a exclusividade da graça de Deus, e devemos sempre ter em mente isso. O que eu coloco num ditado, um provérbio que eu criei aqui: nós somos uma igreja diferente, não somos melhores nem piores do que as outras, somos diferentes,
em alguns entendimentos que nós temos. Em segundo lugar, nós valorizamos a igreja cristã genuína, independente da denominação, ela valoriza o trabalho das mulheres. Nós valorizamos o trabalho das mulheres, e a despeito das minhas últimas pregações, falando contra a ordenação ao pastorado feminino, não significa que é uma pregação contra ao ser mulher e a mulher ser útil e ativa na igreja. Eu diria, inclusive, que sem as mulheres nós não conseguimos realizar nada, absolutamente nada. Isso aqui não é um chavão, eu não estou aqui querendo bajular e colocar um outro peso na balança, não. Eu creio nisso porque as Escrituras me ensinam que é assim, né? E o meu maior exemplo, eu louvo a Deus até pela esposa que tenho. Não conseguiria ser nem 10% do que sou, não fosse essa ajuda preciosa que nós temos. Eu sei exatamente do que eu estou falando. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e ajude esta igreja a continuar caminhando, né, com uma revelação bíblica equilibrada, né, para que possamos errar o mínimo possível. Esse é o evangelho que nós pregamos, esse é o evangelho que as Escrituras ensinam. E eu queria dizer, se algum de vocês que está aqui hoje não tem ainda Jesus como o Senhor da sua vida, esse Senhor Jesus que esses homens e mulheres deram a vida para poder anunciar o evangelho, ainda que você não tenha entendido muita coisa, mas diga para Jesus: Senhor Jesus, olha, eu não sei exatamente quem o Senhor é não, mas eu estou convencido de que só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu te entrego a minha vida, santifica-me, transforma-me, escreve meu nome aí no livro da vida. Eu quero estar contigo nos céus quando o Senhor voltar. Que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração. Não deixe de fazer isso. Clame ao Senhor Jesus. Como diz um antigo hino que eu gosto muito: amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o tempo, hoje é a hora. Entrega a sua vida a Jesus. Diga simplesmente: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Nosso Deus e Pai Celestial,